Bom, gente, Arnaldo Ribeiro, Cana Brasil, estamos aqui fazendo uma reportagem com o Fernando Leite. Fernando, se apresenta, por favor. Bom, eu sou técnico agropecuária, geógrafo, atuo na área ambiental e estou como parceiro aqui da Cana Brasil nesse projeto de implantação das mini florestas tanoeiras. Pois é, aqui, ó, nós já temos aqui, ó, essa daqui é o resultado das galhas de amburana, né? E esse aqui é o resultado das galhas de bálsamo, não secaram ainda. Aí já tem aí os chipzinhos, lembrando que eles têm que passar na peneira de 2,5 milímetros, né? É isso? Já tá, 25 milímetros, né? acho que é 5 milímetros, né? 5 milímetros. A portaria, a portaria fala isso aí. Tranquilo, tá Então bem aqui acima. tá tranquilo, tá bem acima. Vamos lá. Fernando, quais que foram as variedades que a gente plantou aqui na fazenda do Cana Brasil? Bom, nós plantamos diversas espécies, né? Desde as tradicionais, que é aí a amburana, bálsamo, o jequitibá, o frejó. Mas a primeira preocupação nossa, quando começamos o projeto, foi entender realmente o que são as árvores tanoeiras. Porque o mundo da cachaça e da tanoaria sempre se orienta pelos nomes populares. Uhum. Então, a gente não tinha a segurança para plantar, né, de qual espécie realmente deveria ser plantada, que tinha essa vocação de armazenar bebidas. Uhum. Né? Então, o nosso primeiro passo foi aquela parceria com o Departamento de Botânica da UFMG para analisar amostras de tonéis. Eu lembro disso, quando você fez isso. Então, nós fizemos aí cerca de 50 análises. Você falou que a castanheira deu diferença demais, não assim? Bom, a castanheira virou, hoje ela é um coringa. Assim, que quando você não sabe que espécie que é, Você fala que é castanheira. que é castanheira que está valendo. Porque de todas as amostras que tinha no rótulo das cachaças que foram analisadas, nenhuma deu castanheira, né? A maioria deu o tauari. Que, aliás, é uma espécie que está sendo muito utilizada hoje na tanoaria. Muitos tanoeiros vendem ele como jequitibá e como castanheira, que fala é similar, é a mesma coisa. E para não ter que ficar dando explicação, né, você fala então, jequitibá já é nome comercial. É mais uma madeira que a gente pode trabalhar, porque eu achava que a minha era castanheira, mas então era esse aí, né? Ou não? É o tauari. O tauari tem então. foi detectado, né, em diversas análises que fez da UFMG, que ele está muito presente em tonéis, já em ativos, em uso. Né? Então a gente sabe que aquela espécie ela tem essa vocação para armazenar bebidas. Mas vamos voltar aí, quais que são as variedades que a gente plantou aqui? Nós temos a amburana, que é a amburana cearensis. A gente sabe que tem duas, tem também a amburana acreana, a amburana cearensis. Que é essa aqui, né? Que é essa aqui. Esses toquinhos aqui são da amburana cearensis. Do bioma cerrado e caatinga. Nós temos o bálsamo, né, que é esse aqui. Os galhos, né, isso aí é fruto da desrama, que a gente já está fazendo nos dois. E que você tem duas espécies também que nós identificamos, né, nas análises que a UFMG identificou. Que é o Myroxylon peruiferum, que é o mais comum dos bálsamos, e tem também o Fastigiatus, o Myrocarpus fastigiatus. Uhum. Inclusive a Bem-me-quer, por exemplo, né, o bálsamo da cachaça Bem-me-quer é o Fastigiatus. Ele é diferente, aí o pessoal fala popularmente cabreúva, bálsamo, mas cientificamente os nomes são da mesma família, mas são de gêneros e espécies diferentes. No sul eles só falam cabreúva. Cabreúva. No sul não sei, não, porque as análises que nós fizemos foi mais aqui de Minas Gerais mesmo. Nós não tivemos nenhuma análise de outro estado. Tinha muito interesse para que fosse analisado o frejó, né, que é uma das madeiras muito utilizada no Nordeste. E nós temos ele plantado aqui, aliás, ele se adaptou muito bem aqui. Ué, que né? boa. As árvores já tem árvores nos plantios aí de 2 anos, né? Nós começamos o plantio, já tem árvores aí próximas de 2 metros. E é o Cordia tricotoma. Se você pega, por exemplo, o livro do Lorenzi, né, que é um clássico das aves brasileiras, das aves tropicais, vai ver que tem diversas espécies de Cordia.
ou louro canela, que é muito comum o nome popular de louro canela. Não, chegou a vender tonel de louro canela também, falando louro canela. Que é o mesmo frejó, que é o mesmo do que dava um resultado muito bom, eu gostei dele. Às vezes você falava louro canela, no fundo era o mesmo frejó. É isso que a gente então tem muita confusão nesses nomes ainda, né? Tem popular, porque o nome é popular, o nome popular vai de região. Por isso que a gente precisa incorporar um pouco, levar um pouco a ciência, né, para o mundo da tanuaria e para o mundo da cachaça. É bom ressaltar que para o consumidor isso não faz grande diferença. Se o consumidor, se ele tem ali uma experiência sensorial fantástica, se ele gostou, né, ele não está interessado se aquilo foi um fastigiatus ou um miroxolo. Né? Não, Isso não importa. Mas para você plantar, né, para você pensar aí na cadeia de sustentabilidade, né, do envelhecimento, do armazenamento de bebidas, até mesmo se for acondicionada, né, de você produzir a matéria-prima de forma coerente com aquilo que realmente você queira, né, que você precisa entregar, né, para o fabricante que vai chegar ao consumidor. É, isso aí. Então, você pode falar quais que foram as que adaptaram melhor aqui? Nós plantamos predominantemente, aqui que foi as mensais, o bálsamo, que foi, né, foi opção sua, sugestão sua, porque você teve, essas que você ganhou de presente, as mudas que no presente do sul, há 7 anos atrás, no encontro de mestre cachaceiro, que agora é mestre cachaceiro, a gente fez o plantio, e a árvore que cresceu mais, a gente plantou mais amburana e bálsamo, né? E a árvore que cresceu mais foi o bálsamo, que adaptou melhor aqui, justamente porque aqui é Mata Atlântica. Então eu optei em fazer a floresta de bálsamo, até porque eu percebo que o mercado, a madeira bálsamo, ela é mais valorizada do que a madeira amburana. Não estou falando a cachaça de bálsamo, né, mano? Estou falando que analisando o metro cúbico de madeira. Foi a que nós mais plantamos, né? Chega de 1.200 árvores, hoje aqui 1.500, mais ou menos, do bálsamo. Depois o jequitibá, né, que é o Caringuiana legalis, também a gente teve bastante, uma amostragem significativa feita pelo FMG, que mostra que o jequitibá tanoeiro, né, que é mais aplicado, que tem vocação, é o Caringuiana legalis, então muito dele também. A amburana, o frejó, o amendoim. A gente estava comentando, né, sobre a questão do clima, né? Porque tanto a amburana como o bálsamo tiveram mesmo a época de plantio, mais ou menos 7 anos atrás, o experimental, não da floresta, mas o experimental nos encontros de mestre. E o que acontece? O bálsamo já está tendo semente desde 2 anos. E a amburana ainda não deu. 2 não, 4, 5 anos, porque o bálsamo, né, o miroxolo, ele é uma espécie de Mata Atlântica. Aqui, Itaverava é Mata Atlântica. Então ele tá em casa, ele está no ambiente dele. A amburana cearense, que é uma árvore de ambiente cerrado, de caatinga. Nós temos um acompanhamento, nós temos de Matheus Leme, no Setas, que ele trouxe uma semente do Piauí, tem 15 anos. Lá no Nordeste, geralmente, ela dá semente com 5, 6 anos. Aqui, ele está com a árvore há 15 anos, ela ainda não deu semente. Provavelmente é o que está acontecendo aqui, porque o bálsamo já está dando semente e a amburana ainda não. E ela tem boa vida, ela está numa condição que ela é uma espécie rústica, né, que está adaptada para estresses hídricos, né, a sobrevivência dela, ela tem uma genética muito mais rústica, muito, né, de sobrevivência em ambientes adversos. Aqui, como ela tem boa vida, de solo fértil, umidade, água, é mais confortável. Né? O caso lá também, Matheus vem tendo um ambiente de Mata Atlântica, ela está com 15 anos. É o mesmo caso do óleo essencial. Se você for extrair, no Nordeste dá um pouquinho, né? Não é uma espécie que tem significativo teor de óleo essencial. Mas quando você faz aqui, é muito próximo de zero. Né? Esses testes também de extração de teor de óleo essencial, que tem essas espécies, nós já fizemos
análise em alguns. E você vê que eu e Fernando, nós estamos ainda meio cru nisso aí, no aproveitamento desses chips, porque a gente foi fazer uma experiência de fazer um gin com os chips, né? E depois a gente viu que deu pouco aroma. E depois nós fomos pesquisar, na realidade, para a utilização desses chips para dar aroma, ele tem que estar extremamente seco, né, Fernando? E a gente fez com ele recém-cortado, verde e colocou para fazer. E não deu cheiro nenhum. Não impactou nada. Não impactou nada. O fato, ele concentra os componentes dele aromáticos, né? Quando ele está seco. Quando ele está seco. Então a gente tem que utilizá-lo. Então é uma dica aí para vocês, né? Tem que estar seco. O nosso ainda não estava seco e a gente foi fazer o experimento. E por que é necessário fazer a desrama? Qual que é a importância da desrama na floresta? Olha, é muito simples, porque se você está plantando para tonoaria, você está buscando uma árvore com padrão de serraria. Ou seja, é similar a um poste. Né? Ela tem que ter um fuste bom, reto e sem defeitos, sem galhas. Então, ali, para você chegar daqui 20 anos, você fazer as pranchas, né, que vão ser as aduelas. Se você deixa esgalhar, ela vai esgalhando, ela perde força, né, ela dispersa energia, abre muito a copa, dá vários galhos finos. Aí a desrama é para você focar em apenas uma das hastes, um tronco principal, e você vai tirando todos os galhos ali, que são chamados brotos ladrões, e até outros também, né, que você vai para a árvore não perder força e para você concentrar apenas ali, para fazer um tronco só, o que a gente chamamos de um fuste. E aí que vem a oportunidade dos derivados, né, que a gente quando trabalha essas árvores, não é só o material lenhoso, que é o que a gente está visando lá na frente, para daqui 20, 30 anos. Mas você tem os intermediários, né, que é o chip, que pode ser um botânico para o gin, agora com a legalização, né, da portaria também, pode ser a cachaça acondicionada, né, você tem sementes, você pode extrair óleos essenciais, hidrolatos, resinas. Então isso nós estamos estudando isso. Teve uma curiosidade que tem, né, uma pesquisa da USP recentemente agora, que mostrou que o miroxólio perifero, o bálsamo, né, eles fizeram um estudo que tinha cerca de 12 espécies de mamíferos numa floresta, andava distâncias para se coçar na árvore do bálsamo. Né? Olha só. Não se sabe por quê ainda. Mas isso já é um fato. Com certeza tem algum antialérgico. Tem alguma coisa na árvore, porque os bichos, né, isso foi registrado, andava a distância para ir se coçar na árvore de bálsamo. Na árvore de bálsamo. Ou seja, então as árvores tanoeiras, além dessa magia, né, de produzir um sensorial, de proporcionar experiências sensoriais incríveis para quem aprecia um bom destilado, ela tem muitos potenciais, eu acredito, ainda a ser descoberto. E eu estou vivendo aqui, né? Num trabalho com ela, eu acho que você tem retornos que são palpáveis, já imediatos, que já são mensuráveis, e tem muitos que vão surgir aí no âmbito das indústrias de cosméticos, farmacêutica, né, e outras aplicações. E assim, haja cachaça para usar o tanto de chip que dá, porque o tanto que eu plantei aqui, a maior parte eu vou usar como lenha na caldeira, né, Fernando? Porque o volume que vai dar daqui a um tempo de galhas, né, vai ser muito grande, né? Porque a madeira, ela é considerada nobre, né? Antigamente falavam madeira de lei, que era por causa do decreto lá na época do Brasil Império, e que hoje a gente chama de madeiras nobres. São madeiras que têm densidade, que leva aí esse tempo de 20, 30 anos no mínimo, no caso das florestas plantadas. E quando você faz desbaste, quando você colhe essa madeira com 10, 12, até 14 anos, ela não tem esse status de madeira nobre. Ela se equipara a um eucalipto, a um pinus, as madeiras brancas para fazer caixote, lenha, carvão. Então nós aqui, por exemplo, nós fizemos o plantio 3x2,
ou 3x3, que é um plantio muito adensado, justamente para chegar daqui 10 anos, 8, 10 anos, fazer o desbaste, para tirar as árvores que desenvolveram menos, né? Nós temos um grande limitante no plantio dessas espécies, que são ainda consideradas selvagens, que nós não temos material genético selecionado, né? As mudas que nós temos disponíveis no mercado são para restauração. Ou seja, então você tem espécies que realmente têm essa vocação de fazer um fuste, lógico, e tem outras que já são mais mirradas, assim. A questão da variabilidade genética. Isso aí vai selecionando justamente por ver a árvore que está melhor, pega a semente, né? É a forma mais barata de se fazer isso, mas é a mais demorada. Mas aqui, por exemplo, nós já estamos selecionando, já estamos fazendo as chamadas matrizes. A gente pega aquelas árvores que tem realmente que são... Aquela do meio ali, que está mais alta, que mais alta, a semente dela. Que tem o fusto redondinho, que é muito lindo. Então essas a gente seleciona para a matriz. Agora tem uma coisa, a gente consegue corrigir também o fuste dela, algumas que têm o fuste torto, no início agora, quando elas estão pequenas, a gente consegue corrigir isso com estaqueamento. Ela está torta, você vai lá e faz uma estaca, vai amarrando, e aí você corrige, mecanicamente. Né? Você não está corrigindo genética, mas você está corrigindo mecanicamente aquela árvore. Isso é trabalhoso, né? É um trabalho artesanal. Mas como esses plantios, a gente está falando de nichos, né? Não é um plantio de commodities. Você está plantando aí centenas de hectares, às vezes isso justifica você trabalhando individualmente uma árvore para você ter, né, daqui 20, 30 anos, aquela árvore para fazer o tonel. Então, gente, esse trabalho de envelhecimento sustentável, vocês já viram que ele vai evoluir muito, né? Eu queria agradecer ao Fernando, né, pela palestra aí, pela ajuda que ele nos está dando aqui no Cana Brasil e por estar passando um pouco da experiência que é de um início de um trabalho, né, Fernando, que vai evoluir muito ainda para frente, né? E que eu acredito que ele vai dar frutos muito positivos para o setor da cachaça. Grande abraço, obrigado.